Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui na Suíça com a Habiba. Vim participar dos dias de cura para aprofundar e conhecer mais sobre esse trabalho que é a constelação familiar e essa consciência espiritual. Eu vim participar de alguns rituais, né, dentro do Naturing Healing e também do terreiro. A Habiba tem esses dois trabalhos, né, que são profundos no diálogo com a natureza e essa consciência espiritual. A consciência espiritual em vários níveis. A consciência espiritual como a construção do si mesmo, né, diante a terra sagrada, diante o terreiro, e também essa consciência espiritual como a ampliação desses fenômenos diante as culturas, os países, essa consciência arcaica que está viva em nós. Eu vou parar de falar, né? Porque eu gosto de falar bastante e eu quero que ela se apresente, né? Por favor. Oi, Sheila. Estou feliz que realmente nós estamos aqui na Suíça. Temos essa possibilidade de falar junto e apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E quem sou eu? Isso é sempre complicado para falar, né? Mas o que eu posso dizer é que desde muito jovem eu já sabia que eu quero e eu preciso trabalhar e contribuir em alguma coisa na relação dos seres humanos com a natureza, porque eu sempre fui uma menina que amava aquela vida, as árvores, os pássaros, todos os detalhes da natureza e da terra que eu encontrei. E aí eu percebi que muitas pessoas também no meu redor, eles tiveram uma vida triste, bastante encaixada nos pequenos apartamentos, muitas vezes nas vidas isoladas, e assim chegou dentro de mim, já muito cedo, uma chamada e uma ideia que tem que ter caminhos para nos reconectar, para nós realmente sentir parte dessa grande terra e essa criação que nós temos vivos aqui. E assim foi, e a vida deixou-me encontrar muitos outros seres humanos, forças, tradições, escolas que me ensinaram a trabalhar como psicoterapeuta, é um lado, né, psicóloga, e no outro lado, como hoje em dia, Mãe de Santo, e que nesses dois mundos eu encontrei métodos, olhares, possibilidades de trabalhar realmente essa interconexão viva entre nós como personalidades individuais, mas também como individuais que são sempre interligados com outros seres humanos, mas além disso, também estamos conectados com a natureza, com todos os elementos que a Terra nos oferece. E assim me formei nessas áreas, fundei institutos, escolas, fiz a minha iniciação também no Brasil, que foi uma coisa super por acaso, porque eu nem sabia que existem essas escolas, nem pensava que eu vou um dia falar português. Então, foi isso tudo um caminho de pesquisa bem viva que me trouxe para hoje. Sim, pode dividir esse conhecimento de trabalho, dessa ligação curativa, dessa, eh, dessa ligação também bastante educativa entre seres humanos e o meio ambiente. Sim, muito interessante o que eu vim conhecer sobre você, né? Uhum. Eu conheço um pouco sobre
as constelações durante os nossos encontros. Sim. Porém, eu percebi que você tem uma trajetória educacional e terapêutica aqui na Suíça muito importante, né? Com a terapia da natureza, a pedagogia da natureza. E eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho nessa área também. Bom, eu tenho uma formação oficial como na psicoterapia sistêmica e familiar. E além esse olhar sistêmico já foi muito uma mudança muito grande dentro da psicologia, né? E a constelação familiar é um desses métodos que realmente mostram como nós estamos coletivamente integrados nos sistemas e que nossas vivências individuais nunca são só individuais. Nós sempre fazemos parte de um campo maior. Mas além dessa interligação humana, eu, junto com o Cito, meu companheiro, e nós trabalhamos bastante realmente na natureza com as pessoas, eu percebi que tem, além dessa rede humana, tem uma interligação super forte com os elementos e os campos da natureza, e que esses elementos e campos da natureza, eles também falam com a gente, né? E eles também têm um impacto ao nosso olhar, e eles têm um impacto super importante ao nosso bem-estar, não só como indivíduo, mas também como coletivo. E assim, nós dois começamos pelos fenômenos, pelas experiências, nós começamos a desenvolver um método, uma teoria que se chama terapia sistêmica da natureza. E com essa base, nós ampliamos o nosso campo de trabalho e abrimos o olhar sistêmico além dos seres humanos para que o mundo em que nós estamos morando. E assim nós relembramos também a velha arte da cura, porque até hoje nas tribos indígenas, antigamente, muitos tempos atrás, a perspectiva da cura nunca foi só o que acontece dentro do individual, mas a perspectiva da cura indígena é sempre o que está acontecendo entre os seres humanos e o meio ambiente. O que precisa ser reintegrado, o que precisa um equilíbrio. E esse olhar nós também adaptamos de uma forma cotidiana e integramos no modelo de terapia da natureza. Quer dizer, nós trabalhamos um reequilíbrio com a nossa natureza. Quer dizer, a natureza interna se religa com a natureza que está concreta aqui e que também precisa ser visto, porque a Terra é a nossa base, né? Se a Terra não respira, nós também não respiramos. Se as águas da Terra estão secas, nós também secamos. Assim adiante. Então, essa Terra precisa um grande amigo, são amigos diferentes que estão em nossa volta que nós esquecemos muitas vezes. E essa coisa de ser excluída ou esquecida, isso cria um desequilíbrio. E eu acho que muitas coisas que nós passamos hoje em dia, politicamente, socialmente, economicamente, é também interligado com esse esquecimento, com essa falta de relembrança
que nós fazemos parte desse grande milagre, na verdade, que se chama vida. Né? E nós aqui trabalhamos, nós temos formações, eu tenho também um consultório, desenvolvemos várias formas de treinar e focar essas competências para com o encontro da natureza. A natureza também é uma casa de encontro, né? Que com esse encontro da natureza nós podemos descobrir os assuntos importantes que agora estão dentro de nós, às vezes também esquecidos. Pelos fenômenos com a natureza, nós podemos realimentar coisas que têm muita fome e nós nem percebemos isso. Podemos realimentar, nós podemos reagradecer, descobrir todas as riquezas que tem dentro, e aí são processos naturais, curativos e fenomenológicos que acontecem, um pouco semelhante como nas constelações, né? As constelações também, eles nos mostram dimensões que a gente ainda não pensou, né? E aí vem pela sabedoria do corpo, a constelação nos traz informações. E na convivência com a natureza, aí vêm também essas informações de uma forma muito, muito direto, muito concreto também. E aí, no percorrer assim do tempo, eu também incluí todas as experiências que nós fizemos na natureza, também no trabalho de constelação. Quer dizer, nas constelações, nós integramos também elementos da natureza, da nossa família com a natureza, e não só da nossa família, da família humana, né? E assim cresceu um tipo de constelação que eu chamei constelação elementar, ou a constelação que trabalha junto com as forças da natureza, e assim integramos esses diferentes escolas. A nossa escola da natureza, terapia da natureza, e a escola de sistêmica, como também a escola de constelação. Sim, e é muito interessante esse lugar de olhar o que acontece além da família. Né? Porque essa conexão que a gente vai trabalhando dentro da constelação familiar, de se descobrir, se perceber, perceber a sua família, como isso funciona, tem uma hora que você começa a perceber que isso é conhecido já. E já não vai trazer tantas respostas para você. Porque, como eu disse, claro, estamos acostumados em nos definir pela nossa biografia, pelo nosso sistema familiar, mas dentro da nossa lembrança genética, ou dentro da nossa alma, para falar um pouquinho mais poética, para a nossa alma, nós temos muito mais para nos relembrar. E esse muito mais pode ser visto em dois lados. Um lado é realmente o lado ancestral, mas essa ancestralidade ele não acaba com meu bisavô, né? A nossa ancestralidade é muito mais velha do que isso. E ao outro lado nós temos realmente essa convivência dentro do nosso planeta Terra com todos os elementos da natureza. Então são, além do sistema social e familiar e biográfico, inclusive a história transgeneracional, vocês falam também? Transgeracional. Isso, que inclui os acontecimentos das outras gerações. Tem
tem esse conhecimento que tem, além disso, uma ancestralidade muito mais ampla e as forças da natureza ambientais que também fazem parte do nosso sistema de vida. E dentro do nosso trabalho, dentro do meu trabalho, eu, além de todos os processos familiares, que tem um momento que são muito importantes olhar para isso, mas além disso, eu descobri que quando nós abrimos o nosso olhar também para esses outros campos, aí nós vamos encontrar outras respostas, outras perspectivas, vamos ampliar a nossa consciência e a nossa conexão com o mundo e com a nossa conexão com o amor para esse mundo, essa vida. E isso é a proposta principal do meu trabalho, do nosso trabalho, né? Para fazer esse ponte do individual, familiar, para uma ancestralidade e uma consciência da natureza que abre o mundo, né, para as outras possibilidades, que deixa a coisa ficar mais livre e fluente e natural. Esse pertencimento à vida, né, esse olhar de responsabilidade, né, que nós podemos tocar quando olhamos para essa consciência maior, isso eu acho que é muito importante. Conseguir encontrar esse direcionamento, né? E eu percebo muito isso dentro do seu trabalho. Eu vou contar algo aqui para vocês, eu nem sei se eu poderia contar, né? Mas eu vou contar. Eu estive aqui, né? Estou ainda aqui na Suíça e fui convidado pela Habiba para conhecer o início de uma associação com outras escolas, outros professores, outros alunos que têm exatamente essa proposta, né, de que outras pessoas conheçam a terapia da natureza e tenham esse conhecimento, né, sobre qual a importância desse diálogo e dessa consciência maior. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa associação também. Ah, sim. Sim, nós fundamos agora essa associação, Associação Diálogos com a Natureza, e a ideia é realmente o seguinte: nós queremos abrir um campo em que várias escolas podem se encontrar e cooperar das diferentes perspectivas para que, vamos dizer, uma meta comum. E essa meta é realmente eu saber que hoje em dia é para uma convivência em harmonia, e estamos muito longe disso. Estamos muito longe de uma convivência dentro da humanidade e também entre os seres humanos e o mundo, mas para que essa harmonia poderia acontecer e para nós podermos contribuir para essa harmonia se reestabelecer, nós precisamos de encontrar, trabalhar, dividir, aprender, dialogar, entrar em contato com a pluralidade dos seres humanos, das culturas, mas dos tempos, das forças visíveis e invisíveis e com os diálogos da natureza. E quer dizer, nesse diálogo é um diálogo recíproco. Então, não só eu falo com a árvore, ou é minha árvore, mas se eu estou ouvindo e abrindo os olhos e a minha percepção, eu vou perceber que essa árvore, ele me também olha. Essa árvore também me escuta. E quando nós
começamos a perceber isso, o potencial da vida fica muito maior, muito maior. E aí nós vamos aprendendo de fazer esses diálogos em várias formas. E para que temos uma plataforma de pesquisa, uma plataforma de cooperação, nós fizemos agora essa associação. Foi muito lindo que você foi presente. Quem sabe você vai fazer parte dessa associação. Já podemos fazer uma associação internacional, intercontinental. Isso, são os diálogos, e nós chamamos isso diálogos com a natureza, porque esses diálogos podem ser curativos na área de psicologia, enfim, mas eles podem também ser educativos na área da pedagogia, eles podem ser também importantes na área da economia, assim, eles podem ser importantes na área da política, comunicação oficial. Então, por isso nós não chamamos isso terapia da natureza, mas encontramos uma metateoria que nos ajuda a perceber aqueles aspectos que fazem vivos essa consciência de diálogo com a natureza. Né? O diálogo já é muito importante para aprender, né? Então, estamos nos primeiros passos e vamos ver o que vai acontecer, mas é lindo essa abertura para a cooperação, né? Porque nesses campos, muitas vezes, são guerreiros solitários, né? E hoje em dia, da minha perspectiva, essa relembrança que só podemos criar um campo forte quando nós cooperamos, né? É bom quando nós praticamos cooperação, porque às vezes nós pensamos que todo mundo sabe cooperar. Sim, na verdade todo mundo pode, mas se a gente não pratica, estamos esquecendo como estão as dinâmicas de cooperação. E por isso eu acho essas coisas de conjuntos, associações são úteis para esse tempo de deixar esse momento solitário e se encontrar e desenvolver coisas juntas. Esse é um tema importante do que você está falando. Eu acredito que a constelação ela venha para nos religar de novo, né? Ao si mesmo, à sua família, aos seus ancestrais, e com essa força a gente consiga de alguma maneira compartilhar, colaborar, construir, né? Esse co é algo muito forte. Quando você coopera, eu estou junto construindo algo, né? E isso é muito importante no sentido que nós estamos sendo estimulados a todo momento a ser o melhor, né? Assim, a ser autossuficiente, né? Então a toda hora você tem que ter o melhor corpo, a melhor comida, a melhor roupa. Existe um ter, né? Importante a gente falar sobre essa perspectiva, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como isso pode, de alguma maneira, nos prejudicar hoje em dia, através desses estímulos de que você é dono da sua própria vida. Nós vivemos num tempo onde nós temos essa ideia de estar autônomo, né? E assim, o dono, a dona da própria vida, e a ideia que nós podemos realizar tudo sozinho. Isso é uma ideia, é um valor também. Mas, na verdade,
se um olha realmente, como se chama, com atenção e com calma, nós vamos perceber que aqui na vida não existe nada, mas realmente nada sozinha. Nada é isolada, nada, né? Mesmo se você sabe que nós estamos como seres vivos, a gente fala, estamos seres vivos, moleculares, autopoéticos. Quer dizer, nosso sistema se refaz em cada momento. Mas se refaz como? Se refaz pela conexão com outros. Não tem nenhuma renovação se essa renovação não é interligado com todos os pequenos visíveis e invisíveis partes que estão aqui no meu mundo, assim. Então, na verdade, essa autopoiese é um fator de reprodução da vida em cada momento molecular, isso é um dos princípios biológicos, mas essa autopoiese tem dentro de si, melhor, tem como abraço em redor, a simpoiese. Então, o conjunto, essa troca constante que tem, faz a vida mover. Não tem a ideia de ser eu estou autônomo. Não tem. Eu posso não. Você aqui às vezes já falou, aqui não tem muros, né? Então, não tem muros aqui, estamos privilegiados num país onde nós podemos deixar as casas, os jardins relativamente abertos, ou completamente abertos, mas essa ideia que o muro vai conservar a minha vida, né, e vai me deixar ser o dono da minha casa, isso é um absurdo, porque não funciona. Não, qualquer muro que foi construído no mundo, seja na China, seja na Alemanha, eu estou falando também politicamente. A ideia do seu Trump fazer um muro lá no México não funciona. Não, o muro não é, o muro individual, né, não é a solução, porque não é o princípio da vida. O princípio da vida é a troca. Então vamos trabalhar, vamos aprender a troca. Mas a consciência, os últimos 500 anos, especialmente os últimos 200 anos, a nossa consciência, a nossa ciência, o nosso olhar foi muito guiada pela essa ideia da autonomia, como você falou, desse autoprocesso. Mas isso é um olhar completamente esse olhar nos desconecta com o princípio da vida, né? Então, porque o princípio é conexão, troca. Assim se faz a vida, né? E isso nós podemos relembrar e retreinar e reexperienciar até nós ganhamos a nova confiança que mesmo se eu estou um ser humano, uma entidade, né, ser humano que tem limites, eu tenho um corpo, eu tenho um eu, né, eu tenho uma história, mas essa história, essa consciência, esse corpo está em cada momento interligado. E essa interligação faz que o meu eu
o meu corpo, a minha consciência, todos os meus sentimentos, que eles são fluentes e autênticas. E no momento onde eu me desligo de alguma coisa que faz parte de mim, eu tenho que equilibrar isso de uma força distorcida. E aí eu começo a investir energia para criar uma figura que não é a minha figura natural, né? Aí, por isso, vamos nos conectar e vamos aprender com essa simpoiese, né? O nosso autopoiese funciona muito melhor, né? As forças da natureza nos ajudam a criar realmente, te ficar em cada momento essa figura, esse ser humano, essa mulher, esse homem que nós podemos estar, e não tem aqui dentro uma pequena rainha, um pequeno rei que sabe tudo. Não. A sabedoria vem pela vida, pelo conjunto, pela troca. Assim eu vejo, assim foi ensinado. Muito obrigado pela aula, assim, né? Profunda. É muito bonito ouvir falar sobre a autopoiese, sobre a simpoiese, sobre essa regeneração do ser através desse contato com o outro, né? Isso. Que nos alimenta e nos ajuda a trazer um processo de transformação interna, né? Que esse isolamento em si é tão dolorido. Isso nós temos que saber que esse isolamento, essa ideia que nós estamos um ser autônomo, né? Um individual. Que com essa consciência nós criamos um campo de dependência, na verdade, porque ficamos bastante carentes, né? Na verdade. E essa carência cria dentro de nós uma tendência de pegar o que nós recebemos. Então, todo consumismo, tendências políticas, tudo o que nos dá uma certa segurança chama a atenção e nos atrai. Por causa estamos isolados, sentimos que isso é uma coisa muito difícil e alguma coisa dentro de nós quer fugir, né? Quer trocar mas assim ficamos bastante facilmente manipulados, quero dizer assim. É difícil. Então, para que nós realmente podemos, de uma forma responsável e viva, contribuir para a vida, nós precisamos saber que não estamos isolados. E não precisamos qualquer papai grande que nos diz o que fazer. Não precisamos um monte de coisas que a gente não precisa comprar. Aí nós vamos recomeçar de decidir o que realmente são os nossos valores da vida, né? Qual realmente é a nossa alimentação que nos religa e ajuda para deixar essa isolação. Mas nós temos várias pesquisas que dizem que, por exemplo, sistemas ditatórios, eles precisam seres humanos em massa que se sentem isolados. Eles trabalham com a isolação, né? Porque pessoas isoladas, eles são manipuláveis. Sim.
Isso é um ponto muito importante. Eu estou falando do lado da psicologia, porque nós sofremos quando nos sentimos isolados. Mas estou falando também da nossa vida, da nossa convivência, né? Da nossa forma de criar sistemas saudáveis de convivência em todos os níveis. Isso. Mas isso é um ponto muito importante de deixar essa ideia de isolação. Na verdade, é uma ideia. Uma ideia de isolamento. E de isolamento. Uma ideia de isolamento. É um fantasma, na verdade. É um fantasma, porque biologicamente nunca estamos isolados. Nunca. Nunca. Né? Mas no psíquico, dentro do nosso pensamento, aí é isso. E aí entra essa outra coisa que agora nós sentamos aqui, né? Vamos fazer aqui esse filme. Esse filme vai ser mostrado, né? No online, né? Todas essas possibilidades de online é super para se reconectar, mas ao mesmo tempo eles são também um perigo, porque a gente não sente esse calor humano que acontece quando realmente estamos juntos num quarto, ou junto lá na natureza, no jardim, né? Junto com nossas máquinas, estamos também isoladas, mas ao mesmo tempo nós temos a ideia que estamos conectados, né? E se o nosso corpo não tem também, além das redes sociais aqui na máquina, tem a experiência que eu tenho amigos, que eu tenho uma comunidade, que eu tenho um conjunto, esse corpo vai passar um isolamento também, né? E como ele está se sentindo isolado, a minha tendência de procurar a rede cresce. E assim ficamos nesse momento da vida, né? E da sociedade. Não em todos os lugares, mas em muitos lugares. Então, para mim, esse trabalho análogo que a constelação tem, porque a constelação funciona com grupo. Eu sei que já tem, né, constelação virtual. Mas eu estou um pouco... Eu espero que vamos tomar o tempo para viajar para um lugar, para se encontrar em grupo, para sentir, cheirar o outro realmente também num espaço e vamos continuar também para fazer a constelação viva, né? Para não esquecer como está, de conviver corpo a corpo. Isso é... A sabedoria corporal é muito grande. E isso nós também estamos começando a te esquecer. Assim, por isso, esse nosso trabalho sempre foca também uma convivência corporal análoga, conjunta. Isso é, para mim, também uma coisa simples e muito efetivo. A gente percebe isso, né? Nos grupos de constelação, que às vezes a gente fala assim, nossa, quanto tempo que eu não faço uma constelação, quanto tempo eu não vou lá ser representante, né? Quanto tempo eu não estou como grupo, porque a gente percebe que esse grupo, de alguma maneira, ele me fortalece. Sim. Né? Ele me traz uma nova experiência através desse corpo e eu volto renovado. Sim. Né? Eu acredito muito nessa experiência desse corpo. Esse corpo é o nosso tesouro, né? É o nosso tesouro, é a nosso
e a nossa terra sagrada, né? E esse corpo, ele traz dentro de si muitas informações, né? Isso é incrível. O corpo, ele tem uma memória. E essa memória, ela reconecta, eu estou me repetindo, ela nos reconecta com os ancestrais, com a ancestralidade, assim, grande, com a natureza, porque esse corpo humano que temos hoje em dia, ele tendo das informações genéticas, né? Ele nos conta e pode nos contar de todos os tempos que já passamos quando éramos ainda junto com os macacos, né? E quando nós começamos de essa viagem humana. E todos esses tempos são dentro desse corpo. E esse corpo pode nos ajudar a te relembrar as coisas e os tesouros importantes que tem dentro. Como o corpo também pode captar, não? Como o corpo também pode carregar o trauma, né? E isolar o trauma em si, né? E deixar o trauma acontecer em qualquer momento que você não pode controlar. Esse corpo também tem o paraíso dentro dele. Ele tem também a sabedoria do amor dentro dele. Ele tem também a relembrança de uma vida pacífica e em harmonia dentro dele. E se nós deixamos esse corpo trabalhar e falar, aí assim se criamos novas comunidades também. Isso, por exemplo, né, acontece muitas vezes os grupos de constelação falam: nossa, gente, nós encontramos aqui por um dia ou 2 dias e nós convivemos uma intensidade de relação que eu já não experienciei faz muito tempo, né? Então esse trabalho faz uma interconexão e isso é também uma dos campos das pesquisas que nós investimos muito. Nós pensamos que hoje é o dia, o momento para criar também outras comunidades, além da ideia do sistema da família Tsang, né? Porque a família Tsang é super importante, foi super importante há muito tempo, mas todo mundo sabe que essas famílias Tsang, eles já passaram muito tempo, eles estão passando um tempo difícil, porque eles não podem cumprir todas as coisas, né? E hoje em dia tem muitas iniciativas comunitárias, tem muitas pessoas que procuram outras formas de conviver, criar comunidades, estar criativa na forma de morar, né? De criar outras interligações, um conjunto que realmente é uma boa base para contribuir para tudo. Isso é o momento que precisamos trabalhar. Por isso nós também focamos dentro dos trabalhos muitas vezes perguntas familiares, mas também perguntas como eu posso criar a minha família de escolha, a minha comunidade, né? E inclusive para fazer uma ponte para o trabalho espiritual, ou para o trabalho que foi nos ensinado, está nos ensinando pelas tradições afro-brasileiras, os terreiros também foram comunidades, eles não foram famílias de sangue, eles formaram
terreiros e comunidades espirituais, e essas comunidades ajudam e ajudaram a sobreviver nas circunstâncias complicadas, né? Então, só para dar um exemplo, como comunidades que não se definam só pela sangue, né? Mas pela interconexão, pela convivência, pela alguma meta que faz um sentido, que é um valor, que eles podem criar novas formas de conviver e de dividir também o cotidiano. Eu acho isso é também importante para sair dessa isolação. A gente começou na isolação, né? Isolamento. Sim, isso é muito interessante, essas novas estruturas. E o que você poderia contribuir diante das suas pesquisas? Né? Qual seria o ponto-chave para que eu consiga perceber através do meu corpo esse lugar de criação de uma nova estrutura, né? De uma nova estrutura no sentido, essa é a minha nova família, vamos dizer assim, né? Essa é a comunidade que eu quero compartilhar. Como isso funciona através dessas informações que eu já carrego dentro de mim? Bom, eu não tenho receita pronto assim, né? Mas é complexo, porque é fácil e complexo ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Primeiro, vamos trabalhar essa confiança que a vida se faz. Vamos trabalhar a nossa percepção e a nossa confiança no fluxo fenomenológico. Esse fluxo fenomenológico me deixa, de repente, me conectar, me enrolar num seminário, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer um passeio, de repente alguém me liga, né? Então são esses fenômenos cotidianos que fazem a minha vida. E se eu abro realmente os olhos para que realmente acontece, e se eu estou dando também atenção no meu sentido corporal, o meu corpo vai falar comigo, ele vai dizer, então vai lá, é bom, né? Ou ele também vai dizer, oh, talvez não, peraí. Então, isso vamos seguir os chamados, os sinais, os fenômenos da vida, junto com o diálogo com o meu corpo. O meu corpo é a minha terra primordial, né? É assim, a vida vai me guiar, né? E eu vou perceber quais são os lugares férteis, quais são os lugares que precisam ainda ser trabalhados e quais são os lugares que não estão junto com a minha natureza, né? Então, essas são as outras ideias, que cada um de nós tem uma conexão com a natureza, né? Vamos dizer assim, se eu estou ligado às árvores, né? Então, vamos ver, uma árvore, para ele crescer, ele também tem um meio ambiente. Então, a árvore precisa da terra, uma certa qualidade de terra, talvez mais areia, talvez mais pedra, talvez mais outras qualidades da terra. Ele precisa ar, ele precisa sol, ele precisa água. Então, essa árvore, ele precisa como se chama, micorriza, é uma certa, não é bactéria, mas é agora fungos. São fungos especiais, né, que ele precisa para se comunicar.
Sem esse fungo não vai funcionar, né? Então precisa ele. Então, como esse árvore precisa tudo isso para crescer, e se eu estou também conectado com a árvore, eu também vou encontrar a minha família natural exatamente pelos esses processos, né? Então, eu vou encontrar a minha água amiga, eu vou encontrar a minha terra, as minhas pedras, as minhas árvores, o meu sol, né? A minha noite. Eu vou encontrar tudo isso naturalmente, como a vida, a natureza também deixa as coisas acontecerem. Então, isso seria uma outra treinamento básico na percepção, conexão corporal. Vamos voltar para a Terra, né? Porque muitos estão voando. Vamos voltar para nossa Terra, perceber, né? Conectar e vamos saber que nossa natureza também vai encontrar e vai criar ao mesmo tempo o campo da família que está natural para mim. E assim vão se crescer, vão criar e vão se encontrar essas pessoas que fazem parte do meio ambiente, né? Talvez de repente venha essa água que, sabe, eu encontrei a minha árvore, sabe? Assim é, assim faz a vida. Assim, isso é um processo natural. E esse olhar eu também aprendi bastante com as tradições dos orixás, né? Com essa cosmologia, essa mitologia, essa tradição que sabe que dentro de todas as forças da natureza, né? Tem outros que são interligados. E isso faz né, o milagre da vida, que essas forças, eles vão criar uns destinos diferentes, eles vão criar as histórias, eles fazem que a vida e a Terra está no caminho, está, como se chama, rotando, né? E está criando esses círculos e essas rodas sagradas na vida e cada um tem um lugar dentro disso. Não tem nenhum que está isolada. Não. São essas as possibilidades, mas não é uma coisa de um minuto, né? Não é treinamento de um dia, né? Isso já é uma busca, é um caminho, né? É uma aventura que demora. Sim. Sim, mas muito lindo isso, né? Saber que nós temos um lugar na vida. Sim. Nós temos um lugar nesse fluir, né? Que nós fazemos parte dessa terra e quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue internamente tocar nesse amor abundante. Isso. E eu gostaria, assim, né? Eu sei que a gente já está aqui terminando, mas que você falasse desse paraíso interno. Mas porque isso é muito bonito. Você trouxe um pouco aqui, mas falei, eu não vou conseguir fazer essa pergunta. Talvez não é muito justo te falar de um paraíso interno, okay, porque esse já faz essa separação interno-externo. Vamos dizer assim, o paraíso existe. Eu não estou falando de uma coisa romântica, mas de um potencial que realmente já foi vivido e nós podemos reviver. E esse paraíso se faz entre nós, né? Esse paraíso não mora dentro de você, nem mora dentro de mim. Mas esse paraíso pode realmente se manifestar
numa certa forma de relação que nós temos com o mundo, entre nós. Então, para esse paraíso se manifestar, tem algumas coisas importantes. Nós necessitamos de uma confiança e uma certa segurança que essas leis da natureza estão funcionando, né? Então, vamos relembrar as leis da natureza, de receber e dar, de todos os fluxos, que tudo na vida tem um lugar e tem uma função. Essas leis profundas. E importante para esse paraíso, porque o maior inimigo do paraíso, você conhece o maior inimigo do paraíso? Ainda não. O maior inimigo do paraíso é o medo. E o medo, hoje em dia, ele é criado em muitas formas, né? E isso é até um jogo de medo. Jogo de medo. Imagina, estamos aqui na Suíça, um país realmente seguro. Mas mesmo aqui, a indústria do medo está super ativa. E se nós criamos e alimentamos os campos do medo, aí o paraíso ele se esconde, porque não pode florir. Então, eu estou falando com muito amor sobre isso, porque eu sei que muitas pessoas passam medo, individuais, Sim. sociais, em vários níveis. Né? Então, encontrar um contato com nossos medos de uma forma que deixa esse medo transformar. E o dar para medo também é um bom lugar, né? Isso é uma contribuição para o paraíso incrível, né? Então, são esses diálogos com medo, confiança, com amor, desconfiança. São esses diálogos. Nós temos todas essas partes dentro de nós. Nós temos todas essas vozes também dentro de nós e entre nós, né? E quando nós começamos a dialogar isso, aí o medo não pode fazer, né? O medo vai ficar naquele lugar onde o medo fica realmente útil, né? E os outros partes, como o amor, a voz da confiança, eles podem também, né, fazer e cumprir a função deles. E isso, assim, vai se criar um campo da vida, assim, renovadora, paradisíaco. Bom, mas mesmo também isso, né? Mas nós temos isso realmente como lembrança dentro do nosso corpo. Isso é também a minha experiência, né? Se nós usamos esse corpo desse jeito, ele vai se relembrando, né? Porque essa lembrança é também como um músculo. Não é assim? Aqueles músculos que nós usamos, eles ficam fortes. Aqueles que não usamos. Então, se nós não usamos o nosso músculo paradisíaco, ele vai... Mas se nós
né? Usamos o nosso corpo como uma relembrança, né? Aí ele vai trabalhar, essa confiança vai se aumentando. Isso também é um princípio. Talvez isso. Eu fiquei emocionado aqui. Muito, muito bonito perceber que dentro de nós existe uma forma de viver esse paraíso aqui e a gente pode contribuir com isso, Sim. né? Que através das relações, através dessa regeneração, né? Sim. Alimentar essa força internamente através desse diálogo, sempre com a troca com os outros em várias dimensões, traz de volta esse paraíso, né? Sim. E estamos no momento de realmente continuar de trabalhar e chamar esse paraíso. E podemos fazer muitos amigos. Eu estou falando sempre, nós estamos num momento onde nós temos que rever que uma flor é uma amiga, que uma montanha é também uma amiga, que uma árvore é um amigo, que você, como ser humano, é um amigo, né? Que talvez esse bicho lá fora também pode ser um amigo, né? Então, nós temos que nos relembrar que estamos num campo de amigos, né? E essa consciência vai criar realmente, como você disse, tem a possibilidade de criar uma vida paradisíaca. Tem. Mesmo se estamos longe disso, podemos. Né? Muito lindo. Muito lindo. Eu tenho uma última pergunta. Opa! Não, mas essa última pergunta mesmo, eu juro que sim. E tem a ver mais com a sua biografia. Porque muitas vezes eu falo assim, gente, vocês têm que conhecer a Habiba. Sim. Ela é austríaca, suíça, e ela trabalha com essas questões da natureza. E todo mundo fala assim, Habiba? Austríaca? Que isso? Sim. E aí depois eu trago, né, o seu nome inteiro. Astrid Habiba Cresmaia. Tem uma contribuição importante na natureza. Então eu gostaria que você falasse um pouco do seu nome, sobre você. Por que Habiba? Por que Habiba? Quando eu era mais jovem, eu fui uns 3, 4 anos aprendendo com um mestre Sufi. Ele se chamava, eu espero que ele está ainda vivo, Chabran, chama Chabran. E esse Chabran, ele trabalhou numa forma de sufismo que também foi muito ligado à terra e aos elementares. E assim, eu aprendi muito com ele. Ele realizou um trabalho de sufismo que foi estar super ligado aos elementos também. Então ele puxou um caminho espiritual bastante conectado com a terra também. E isso foi o lado que me chamou. Mas o lado do sufismo em si, esse caminho para ter limites. Eu senti que isso não vai ser o meu caminho para aprender. Mas quando eu me despedi, eu saí dessa rede de aprendizagem, o Chabran me deu como presente esse nome Habiba. Isso é também o costume dentro dessas tradições que eles estão dando nomes espirituais.
E demorou um tempo, mas chegou um momento na minha vida onde eu me apresentei no novo campo de trabalho. De repente eu tive a ideia de me apresentar como Habiba. Isso faz agora uns quase 30 anos e desde então eu estou a Habiba e eu estou muito grata que ele me deu esse presente. Então isso faz parte da minha biografia. Hoje em dia isso é o meu nome oficial, também é escrito dentro do passaporte. Então isso hoje em dia estou chamada Habiba. E o que significa Habiba? A Habiba vem dessas significações do Alá, né? Nessa tradição, diz o mais amado, né? A Habiba é a mais amada, o amada, a querida, né? Assim, então isso é um presente super generosa, né? Ter esse nome que é ao mesmo tempo uma relembrança. E com esse nome eu não preciso me cuidar muito de ser amada, porque eu estou amada, então eu posso me dedicar às outras coisas. Não, é assim, né? São os efeitos dos nomes. Nossos nomes são importantes também, né? Quanto tempo você está ouvindo o seu nome, né? E o que cria esse nome? Que campo cria esse nome, né? E nomes têm uma potência, assim, e um potencial. Uma potência é um potencial. E às vezes quando eu trabalho com pessoas, eu sinto que o nome que eles têm, ele é de uma forma sobrecarregada de história, né? Porque cada vez quando essa pessoa está ouvindo o nome dele, aí já vai todo o campo da lembrança. E às vezes eu trabalho com pessoas procurando um novo nome, né, para eles. Isso é um processo lindo. E quando os amigos e o campo social também podem acompanhar essa transformação, é uma força muito curativa também. Mas isso só ao lado. Eu estou muito feliz com o nosso encontro. Eu acho que com a experiência que eu estou tendo aqui na Suíça, com você, com o Zito, realmente esse nome espiritual tem um símbolo e tem um significado. E que esse amor, de alguma maneira, possa continuar de várias formas, te trazendo força para tanto esses projetos e esses encontros que você tem com a natureza. Obrigada. Grato pela nossa entrevista, eu ficaria aqui mais 2 horas. Muito grato. Obrigada.